Então é oficial, o Brasil e a China acabam de fechar um acordo para acabar com o dólar americano. Calma, antes de todo mundo entrar em pânico aí, era um dólar falso, tá? Eu imprimi, tá? Antes de começar o mimimi. Não se preocupe. E mesmo se eu tivesse um dólar verdadeiro, eu não ia queimar dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Mas o ponto se mantém o mesmo. A segunda maior economia do mundo está cortando o laço com os Estados Unidos pouco a pouco. Isso não é surpresa para ninguém. Então nesse vídeo a gente vai discutir o que é que está acontecendo, por que que está acontecendo, qual que é a importância de tudo isso que está rolando no mundo, na macroeconomia, né? E na moeda mundial. O que que isso tem de importância para você e o que que isso impacta nos seus investimentos. E no final a gente vai ver se a gente precisa realmente preocupar com isso ou não, porque eu devo dizer para você, isso aqui é algo extremamente sério. Afinal, o bilionário Ray Dalio já descreveu a queda iminente de todas as principais economias como conhecemos hoje e como esses ciclos geralmente acontecem regularmente. Podemos nos preparar melhor para o que está por vir com base nesses eventos previsíveis que acontecem aproximadamente a cada 100 anos. Mas antes de começarmos, eu preciso te dizer que o botão de inscreva-se também corre um sério risco de não ser pressionado sozinho pelo algoritmo do YouTube. Então se você puder me dar uma forcinha, porque a produção desse vídeo foi extremamente dedicada a vocês, a qualidade está insana, clica aí e pressiona, esmaga esse like para o YouTube entender, o algoritmo entender que o vídeo é relevante, que você se interessou por ele, que aí ele multiplica para mais pessoas. Muito obrigado do fundo do coração. Então certo, primeiramente um resumo de 60 segundos para você ficar a par do que está acontecendo com o mundo. Nos últimos 80 anos, o dólar americano tem sido a moeda mais poderosa do mundo e é conhecida como a moeda de reserva. Isso quer dizer que é uma moeda que é aceita no mundo todo. E desde 1945, com o acordo do petrodólar, o dólar americano ocupa esse lugar devido à sua segurança, resiliência e estabilidade. Quando o sistema foi adotado pela primeira vez, era usado como uma maneira de manter o preço dos investimentos, das taxas de câmbio, dos commodities como o ouro, o petróleo, manter tudo isso estável, sabendo que não importa qual moeda que você tinha, o seu valor estava vinculado ao dólar americano. Quando se tem dezenas de países negociando os bens e serviços entre si, é útil ter uma moeda universal, aceita em todo o mundo, como um valor previsível para poder conduzir todas essas transações. Caso contrário, é lógico que você corre o risco de receber uma moeda que pode ser difícil de trocar, ou então pode ser que a moeda desvalorize até você conseguir converter ela de volta à sua moeda nativa. Porque presta atenção, vê nessa situação aqui se você aceitaria, tá? Uma proposta para você mesmo, tá? Você vai vender o seu barril de petróleo, e ao invés de você vender ele por 72 dólares, você vai vender ele por 192 milhões de bolívares venezuelanos, que amanhã vai estar valendo menos do que vale hoje. Mês que vem vai estar valendo provavelmente menos da metade. E aí, você ia gostar de receber em peso venezuelano ou você ia preferir o dólar? Eu tenho certeza que você ia preferir o dólar. Afinal, para você trocar 192 milhões de pesos, é até difícil você levar embora para casa, cara, se você receber isso em notas. Isso seria impraticável. Então pense nisso como se fosse um instrumento para transferência global de bens e serviços. E é lógico, os Estados Unidos é o principal beneficiado disso, porque imagina, se todo mundo do planeta quer dólares para poder fazer suas transferências, suas exportações e importações, o dólar ganha valor. Afinal, é oferta e demanda. Se tem muita gente demandando do dólar e a oferta teoricamente deveria continuar a mesma, o preço do dólar sobe. Tanto que se não houvesse impressão de dólares, o dólar com toda certeza ao longo prazo ia ser sempre valorizado. Então por que que o dólar não valoriza tanto assim, né? Se a gente levar em consideração desde 1994 com a criação do real, onde a paridade era 1 para 1, hoje o dólar já valorizou, né? Depois de 20 anos praticamente, hoje cada dólar vale R$5. Mas essa valorização foi de 500% só porque o real desvalorizou mais do que o dólar. Já que os Estados Unidos conseguem imprimir uma grande quantidade de dinheiro sem perder tanto valor na sua moeda. Se o Brasil fizer o mesmo que os Estados Unidos, a moeda vai cair muito de preço. Já o dólar não vai cair tanto preço, porque todo o planeta precisa do dólar para poder fazer as suas transações. E é justamente por isso que os Estados Unidos se configurou como uma potência mundial,
e continua sendo a potência mundial enquanto a sua moeda nativa for a moeda mundial, né, moeda de reserva, aceita por todo o planeta. Mas o dólar aparentemente está completando alguns pré-requisitos para perder todo esse status. Segundo o Rei Dalio, ele criou uma estatística baseada em fatos históricos chamado mudança da ordem mundial. Conforme o Rei Dalio explica, ao longo da história há uma mudança constante na ordem mundial entre economia líder e economia emergente. E com o tempo, uma delas falha para dar lugar a algo novo. Por exemplo, antes de 1945, a moeda reserva era as libras esterlinas britânicas, que durou 105 anos após a Revolução Francesa. Depois foi seguida pela moeda dos Países Baixos, depois da Espanha, depois Portugal, depois veio o ouro veneziano e assim por diante. É importante entender que as moedas de reserva nunca duram para sempre, e a cada 100 anos, aproximadamente, elas mudam em uma transição que dura de 10 a 20 anos. E então você pode perguntar, né, o que é que causa todo esse fator macroeconômico de troca de ordem mundial? E o Rei Dalio explica isso muito bem categoricamente, apontando 3 principais fatores. Na verdade, são 3 categorias, que é a ascensão, o topo e o declínio. Durante a fase de ascensão, um país experimenta crescimento econômico rápido, impulsionado por fatores como educação de qualidade, pensamento crítico, construção de caráter e ética de trabalho. Esses elementos promovem uma inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, o que aumenta a produtividade daquele país. Um sistema de empréstimos e investimentos internacionais começa a se estabelecer, permitindo que outras nações compartilhem do sucesso da potência emergente. Exatamente o que aconteceu com os Estados Unidos pós-1945. Até que, no auge da sua ascensão, a gente atinge outra etapa, que é o topo. A potência dominante desfruta da prosperidade e da estabilidade econômica. No entanto, a sua vantagem competitiva diminui à medida que os outros países copiam suas inovações e implementam a custos mais baixos, ou seja, o que a China está fazendo. Além disso, a mão de obra da potência dominante se torna mais cara em relação aos concorrentes internacionais, o que também prejudica a sua posição competitiva. Até que, por conta de toda essa desvantagem competitiva em que a nação da ordem mundial apresenta, a gente entra na fase de declínio. A confiança na moeda de reserva e na economia da potência dominante começa a diminuir. Isso pode ocorrer devido a crises econômicas, abre parêntese, o que a gente passou em 2021 e 2022, políticas insustentáveis, abre parêntese, o Fed está subindo a taxa de juros, inclusive eu acho correto, mas é questionável por uma parte da população, ou gastos excessivos do governo, abre parêntese, o Trump tá falando muito disso, né? Nesse ponto, os investidores e as nações mais ricas começam a buscar refúgio em outras moedas e ativos, preparando o terreno para a ascensão de uma nova potência econômica em sua moeda de reserva. E o Rei Dalio explica que, durante a desaceleração econômica, se um país não consegue sustentar suas próprias dívidas, ele tem que escolher entre dar calote ou imprimir mais dinheiro. E é lógico, todo país vai imprimir mais dinheiro. E imprimir mais dinheiro não é segredo para você, não é segredo para mim, não é segredo para ninguém. Desvaloriza a moeda. O dólar tem um pouquinho mais de resistência sobre isso, mas também impressão de moeda desvaloriza o dólar. E isso já aconteceu desde 1990 3 vezes. A primeira vez com a grande impressão de moedas durante a crise da bolha da internet, 2008 com a crise do subprime, né, toda aquela crise hipotecária por conta dos imóveis, e agora novamente com o Covid, com a impressão de praticamente $1 trilhão. E o Dalio explica em seus livros, documentários, que toda essa política, toda essa estrutura padrão vem se repetindo desde o Império Romano até a ascensão do dólar. E a gente consegue, através desse padrão que sempre se repete, com alteração em alguns detalhes, lógico, nem sempre vai ser igual, mas analisando esse padrão, a gente consegue prever algumas coisas no futuro, para nos preparar para futuras transições econômicas e de moeda de reserva. Agora, convenhamos, o dólar está constantemente enfraquecendo. O dólar nem sempre é avaliado como dólar. Apesar de que $1 é sempre $1, a gente tem 3 maneiras de avaliar o quanto $1 está valendo. E isso só acontece porque o dólar é a moeda mundial. Então vamos lá para as 3 métricas de medir o valor do dólar. A primeira é a taxa de câmbio com outras moedas. A segunda
é a demanda por notas do Tesouro de 10 anos. Calma que eu já vou te explicar. E a terceira é o que é conhecido como reservas em moeda estrangeira, que é só um nome mais bonitinho e sofisticado para dizer quantos dólares americanos são mantidos em países estrangeiros. Agora, se a gente for olhar a taxa de câmbio, o dólar vem enfraquecendo muito desde 2020. Você que mora no Brasil e tem essa relação de paridade com o real e dólar, talvez não tenha percebido isso, né? Afinal, o real desvaloriza muito mais rápido do que o dólar, e aí aparentemente o dólar valoriza sobre o real. Mas a verdade é que o dólar vem enfraquecendo frente a outras moedas economicamente mais fortes. No entanto, o dólar, apesar da recente queda, está no seu ponto mais alto dos últimos 20 anos. Em segundo lugar, o que eu citei foi o Tesouro de 10 anos. Como que funciona isso? São os bonds, a renda fixa nos Estados Unidos. Lá você empresta o dinheiro para os Estados Unidos para ser devolvido acrescido de juros depois de 10 anos. E quando o Fed, o Banco Central Americano, aumenta a taxa de juros, isso liga o aspirador de pó dos Estados Unidos e suga todo o dinheiro mundial. Por quê? Você prefere ganhar investindo em renda fixa, o investimento mais seguro que existe, que é o Tesouro Público. Você prefere ganhar 5% em dólar ou investir aqui no Brasil e ganhar 10, 13% em real. Se você é esperto e entende um pouco de economia, você vai preferir muito mais ganhar 5% em dólar do que 10% em real. Afinal, o dólar valoriza muito frente ao real. E a maior parte dos países não tem a moeda forte economicamente, né? Imagina os ricos da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, de vários outros países que têm inflação gigantesca. Todos esses vão investir no exterior e vai usar a moeda de reserva, que é o dólar, para investir no Tesouro de 10 anos. Ou seja, o dólar vai valorizar porque tem muita gente comprando o dólar. E isso é bom, para os Estados Unidos, isso é bom. Em terceiro lugar, no que diz respeito às reservas em moeda estrangeira, o quanto de dólares os outros países estão tendo, é aqui que a coisa fica um pouco menos otimista. Porque como você pode ver através desse gráfico, o dólar americano tem estado em declínio constante, à medida que outras moedas costumam ocupar o seu lugar. E como a CBNC informa, estamos agora com o nível mais baixo que vimos em 25 anos. Isso nos leva ao que está acontecendo agora. Em 29 de março foi anunciado que a China e o Brasil fecharam um acordo para negociar suas próprias moedas, abandonando o dólar americano como intermediário. Isso permitiria que eles negociassem diretamente entre si, sem ter que comprar dólar americano no processo. E atualmente eles negociam cerca de 150 bilhões de dólares a cada ano, que não passarão mais pelos Estados Unidos. Então imagina só, a gente vai usar o real ou o dinheiro chinês, que é o yuan, para poder fazer as nossas trocas. A gente não vai mais precisar comprar dólar para poder comprar coisa na China. E a China, se for fazer alguma importação de carne, de commodities do Brasil, ela não precisa mais comprar dólar para comprar os produtos do Brasil. Eles vão criar uma nova moeda econômica para servir como moeda de transição. Tenha bem claro na sua mente que isso não é a primeira vez que acontece. Desde 2010, a China já vem se afastando do dólar. A Índia e a Rússia já nem negocia mais em dólar. E a Arábia Saudita, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, o que mais impacta no mundo, também já sugeriu que poderia usar o yuan chinês, o dinheiro chinês. Além disso, lembra dos BRICS? O que a Dilma está gerenciando agora, ganhando R$200 mil por mês, está relacionado aos BRICS. São os países emergentes. Já foi feita uma reunião, isso há muito tempo atrás, para que esses países consigam negociar entre si uma moeda de transição diferente do dólar. Ou seja, isso não é algo exatamente novo, mas pode causar alguns efeitos significativos. De fato, assim como a Great Capital aponta no Twitter, o volume de negociação da China disparou demais após a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque o mundo propiciou isso, fazendo sanções e permitindo que eles ganhassem uma posição ainda mais forte no comércio internacional. Mas isso é algo que realmente você, investidor brasileiro, você que está aí do outro lado da telinha, precisa se preocupar. Será que os Estados Unidos realmente está perdendo seu valor econômico, político, seu valor militar e está perdendo o seu posto de potência mundial? Será que o dólar realmente vai deixar de ser a moeda reserva? Bom, a partir da explicação que eu te dei, você já sabe que o dólar não vai ser a moeda mundial para sempre. Mas hoje, levando em consideração o momento atual, não tem nada perto de tirar o trono do dólar como moeda de reserva mundial. Claro que não é a coisa mais inspiradora que você tem para escutar hoje, principalmente se você faz investimentos no exterior e usa o dólar como sua principal moeda,
que a China provavelmente vai ultrapassar os Estados Unidos até 2030. Mas é óbvio que o dólar representa quase 80% de todas as transações mundiais globais, né? Todas as transações são feitas em dólares e isso não tem chance de sumir tão cedo. Francamente, deveria acontecer muito desastre econômico para que o dólar seja substituído como moeda de reserva, isso falando no curto prazo. Se não tiver nenhum desastre econômico nos Estados Unidos, isso não vai acontecer tão cedo. E é claro, isso não quer dizer que porque não vai acontecer tão cedo não deve ser uma preocupação sua. Até o Elon Musk tweetou que isso é um problema sério, que a política dos Estados Unidos tem sido muito pesada, fazendo com que os países queiram abandonar o dólar. Combinado com os gastos excessivos do governo, o que obriga outros países a absorver uma parte significativa da inflação, não é de se admirar porque a Barron's informou recentemente que o estímulo dos Estados Unidos após a crise financeira começou de iniciar uma guerra cambial, barateando o dólar para impulsionar a economia americana, pois há perigo real de que outros países queiram competir. Até a Arábia Saudita entrou em um novo acordo comercial e no final das contas isso colocará muito mais pressão sobre os Estados Unidos. Porque isso é lógico, se a inflação americana aumenta, isso respinga em todo o planeta. E como uma forma de tentar melhorar essa inflação, a impressão de dólares nunca vai ser uma boa opção, mas é algo que na prática acontece e diminui, joga o valor do dólar lá embaixo, né? Dólarzinho rasgado aí. Mas no final do dia você tem que deitar a cabeça no travesseiro e entender que o dólar ainda é o primeiro lugar de longe. E todas as manchetes como essa que fez você clicar nesse vídeo, que fala que o dólar vai perder o seu valor econômico e vai perder o seu trono de moeda mundial, é só para conseguir clique mesmo. Eu acho que gastar o seu tempo se preocupando se o dólar vai ou não ser a moeda mundial ainda é algo totalmente improdutivo. Você tem que usar o seu tempo para algo muito mais efetivo do que isso, como por exemplo, aprender a investir para poder bater a inflação, seja no seu país, seja a inflação dos Estados Unidos. Por isso que é sempre importante você entender o que está acontecendo no mundo, mas focar sempre no que você pode controlar. Como que você vai tirar o seu risco nisso? Lógico, o próprio Rei Dalio fala qual que é o santo graal dos investimentos. Ele mesmo que montou essa ordem mundial dá a solução para sair disso, que é diversificando. Você precisa diversificar o seu capital, o seu patrimônio. Focar nesses assuntos, né, de diversificação, investimento, aumentar a sua rentabilidade anual, aumentar os seus aportes, do que você se preocupar se os Estados Unidos vai continuar sendo a potência mundial ou não. Além disso, ao se preocupar com as coisas que realmente você controla e pode mudar, você vai estar numa posição muito melhor, sabe de quê? De clicar em se inscrever, porque isso você controla. E se você gostou do vídeo, você pode sim clicar lá em se inscrever para você receber notificações do canal e receber todos os vídeos que esse grande canal vai ser o top 1 de investimentos do Brasil e do mundo vai te conferir. Então clica aí em se inscreva e clica aí em curtir para que esse vídeo seja multiplicado cada vez mais nessa plataforma. Eu conto com você. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, me retribua com seu like e sua inscrição. Como sempre, fica à vontade para se inscrever no Instagram, tá aí na tela o tempo todo. Lá eu sempre abro caixinhas de perguntas e você pode tirar todas as suas dúvidas de fundos imobiliários, ações, macroeconomia, política. Política nem tanto, mas eu também respondo às vezes. Livros, medicina. Nossa, é um Instagram que você não pode deixar de seguir. Então até mais, investidores, e eu te vejo em breve.